Olá, queridos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja. Às vezes, nós achamos que não temos nada, né? Que o que nós temos é muito pouco, que não vai dar, a gente não vai conseguir, sabe? Em Lucas 6, nós vemos que para Deus, o nosso pouco é o suficiente para Ele fazer multiplicar e nos sustentar e nos prover naquilo que a gente está precisando. Jesus, ele estava pregando no deserto e uma grande multidão estava ouvindo ele falar. E a Bíblia diz que eram mais de 5 mil homens. E cada homem geralmente estava com a sua esposa, com seus filhos. Então vamos somar aí, nada, umas 15 mil pessoas, né? E o tempo foi passando e era muito bom ouvir Jesus, as suas parábolas, a tua palavra doce, serena, que cativava, conquistava e ensinava muita gente. O povo não viu o horário passar e já estava para escurecer. Então, um dos discípulos disseram, Senhor, já se faz tarde e no deserto é frio à noite, né? Então, assim, dispensa esse povo para ir embora. Mas Jesus olhou e disse, se eles forem embora, eles vão morrer de fome pelo caminho, né? Porque daqui a pouco, eles estavam ali há muito tempo, então vão desfalecer caminhando naquela areia. E o discípulo disse, mas onde encontraremos pão para sustentar tanta gente? 200 denários, 200 dinheiro, ainda é pouco para tanta gente, para comprar de pão para tanta gente. Onde nós vamos encontrar tantos pães e tantos, né, para alimentar tanta gente? E Jesus pediu para que ele perguntasse ali quem tinha trazido o alimento. E o que me deixa abismada, assim, sabe, é como o ser humano, ele nunca está preparado. É difícil alguém que está preparado para alguma coisa, para algum tipo de acontecimento, para um imprevisto. A gente nunca está preparado para imprevisto nenhum. A gente sempre deixa para fazer depois, né? Para se prevenir depois. Preste atenção se não é assim. Geralmente, quase que 100% das pessoas só toma providência quando algo já aconteceu. Aí ele aprende a lição e ele começa a agir, então, diferente. Ele começa a se precaver com as coisas. A gente nunca se prepara antes. Os discípulos começaram a perguntar para as pessoas quem tinha levado alimento. E ele encontrou um menino. Ele estava com 5 pães e 2 peixinhos, que ele levou para ele comer. Com certeza ele já tinha se alimentado um pouquinho antes, e aquele que tinha ali daria para ele se alimentar durante sua volta. E Jesus disse, traga a mim. No meio de 5 mil homens, sem contar as mulheres e os adolescentes que ali estavam, as crianças, somente este se apresentou tendo trazido o alimento, ou seja, preparado para tal situação. E daí Jesus pediu que trouxesse até ele. E ele pegou aqueles pães de cevada, elevou aos céus, abençoou. E pediu para que os discípulos começassem a dividir entre as pessoas, que todo mundo se assentasse ali, era um gramado. Tinha muita grama onde eles estavam. Todo mundo se assentou. Imagina o tamanho desse círculo. E daí eles foram distribuindo o pão. E daí Jesus pegou os peixinhos, elevou aos céus, agradeceu ao Pai e deu aos discípulos para que fosse repartindo entre as pessoas. E assim eles fizeram. E ao terminar, eles chegaram em Jesus e disseram, Senhor, todos estão saciados, alimentados. E Jesus falou assim, então, cate, né? Tudo que sobrou, eles comeram tanto que sobejaram, ou seja, jogaram fora alguns pedaços. E Jesus falou assim, não deixe que se estrague nada. Isso nos ensina a cuidar do nosso alimento, a não desperdiçar,
aquilo que Deus coloca na nossa mesa. Não desperdice, porque é sagrado. E os discípulos então começaram a recolher aquilo que tinha sobrado, aquilo que tinha sido jogado fora também. E deu 12 cestos cheios. Sabe, talvez você olhe para o que você tem e se diz, nossa, eu só estou com 2 peixinhos. Tenho 5 pães e 2 peixinhos. Não dá para passar o mês. Não dá para minha família comer durante o período que eu preciso até chegar o meu pagamento. Sabe, abre a sua geladeira e você vê que está vazia, que está faltando muita coisa. E você desiste, desanima. Mas eu te peço que tenha fé, que acredite, que busque em Deus, porque Ele é o Senhor da multiplicação. Ele é o Senhor que pode te fazer viver o extraordinário. Aquele garoto, eu acredito que ele teve assim a maior experiência da vida dele, porque ele sabia o que ele tinha levado. Ele sabia qual foi o tanto que ele entregou para Jesus. O número de pães, o número de peixes. E ali ele também se alimentou junto com as demais pessoas. Então assim, imagina como que ele deve ter glorificado a Deus, sabe? Como que ele deve ter reconhecido Jesus como Senhor soberano. Como que Jesus tinha fé tamanha, que é a mesma fé que nós temos que ter enquanto vivermos neste mundo como peregrinos, porque nós estamos aqui como peregrinos. Nós não moramos aqui, nosso lugar não é aqui. Aqui não é a nossa casa, nosso lar é o céu. Estamos aqui só de passagem. Feliz daquele que consegue entender isso, porque ele vive bem com pouco ou com muito, sabe? Quando você vai para uma viagem longa, você leva algumas coisas, mas você não se preocupa em levar tantas coisas. Você leva o básico para você passar por aquele tempo, aquele período que você vai ficar viajando, não é? Você não leva para lá tudo que você tem. Leva o básico para você poder curtir a viagem, sem peso, sem fardo, sem preocupação. Ai, vão roubar tal coisa. Ai, onde que eu guardo tal coisa, sabe? Você vai viajar, você quer se divertir, conhecer lugares, pessoas. Então você leva o básico. E lá, você, se precisar de mais alguma coisa, lá vai ter. Lá você vai ter como comprar. Sabe, você não se preocupe em carregar a tua casa inteira para onde você vai viajar. Mas eu vejo que muitas pessoas estão pregadas, sabe? Aqui na terra. Parece que pensam que vão ficar aqui eternamente. Só querem conquistar, conquistar, conquistar bens e mais bens e nunca tá bom. Inúmeras vezes eles morrem e ficam tudo aqui, porque ninguém leva nada. E fica para filhos brigarem, famílias brigarem, muitas vezes nem no velório vão, brigando por causa dos bens que ficaram. Ah, eu quero ficar com tal coisa, eu quero ficar com tal coisa, sabe? Então pense, reflita sobre a sua vida. Essa passagem bíblica é maravilhosa. E ela nos leva a refletir sobre o que nós temos feito. Será que nós estamos com azeite nas nossas lamparinas? Será que a gente está preparado para uma viagem? Fique preparado para a sua viagem com Deus, para a sua viagem de volta para casa. Pare de ficar pensando só no que você encontrou aqui nesse local onde você veio passear, onde você veio passar uma viagem. A vida na terra é só uma viagem. Faça o melhor que você puder. E se no meio de 5, 10, 15 mil pessoas, só você tiver 5 pães e 2 peixinhos, creia, entregue a Jesus, porque aquele menino poderia ter escondido, ele poderia ter sido egoísta, é meu, eu não vou dividir com ninguém. Todo mundo teria passado fome e muitos teriam morrido.
porque ele tinha criança pequena, tinha pessoas idosas, pessoas muito doentes, que estavam seguindo a Jesus para ser curados. E ele não questionou, ele não duvidou, ele entregou tudo que ele tinha, sabe? Porque ele conseguiu enxergar que Jesus era soberano. A autoridade de Jesus Cristo, a soberania dele, a fé que ele tinha no Pai, no Deus celestial, nosso Pai grandioso, Criador de todas as coisas. E nós? Será que nós estamos preparados para voltar de viagem? Para voltar para casa? Ou será que a gente vai precisar de um caminhão, né? Um caminhão baú, ou várias carretas, para colocar aquilo que nós adquirimos na viagem? Nós não vamos levar nada, nem a roupa a gente escolhe. Qual é que vai pôr? Qual é que você gosta, a tua cor? De repente você vai vestido com uma cor que você nem gostava, porque foi uma outra pessoa que escolheu. Então que todo orgulho, que toda prepotência, que toda arrogância, que toda injustiça, toda mesquinharia caia por terra em nome de Jesus. Todo egoísmo, todo ego, perca as forças e caia por terra em nome do Senhor Jesus, que nós possamos enxergar a soberania de Deus e reconhecer que aqui nesse mundo não é nosso lugar. Nós estamos aqui passando, cumprindo uma missão que o Senhor deu aos seus soldados. Somos soldados de Cristo, estamos aqui para batalhar, para falar do seu amor, da sua grandeza e da sua salvação, que Jesus preparou para nós lá na cruz do Calvário, que Ele conquistou para nós, através da sua morte, através da doação da sua vida, inocente, pura e santa, em troca da nossa, pecaminosa, suja. Porque de repente fala assim, não, Luzia, eu não peco não. Eu ando direito, eu faço tudo que é reto. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pela graça sois salvos. E isso é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Então, isso já caiu por terra. Eu nunca pequei, eu não peco, né? Eu faço tudo para ser santo. Você pode fazer tudo que você quiser para ser santo, mas você carece da graça de Deus para ser salvo, para ir para a glória junto com Ele, porque Ele é santo, porque Ele é digno, porque Ele é soberano. E esse grande Deus, lindo e santo, te ama e quer te salvar. Guarda essa passagem no teu coração. Dá uma olhada na sua mochila. O que é que você tem guardado para fazer essa viagem de volta para a casa do Pai? Guarde a sua fé. Você vai precisar de fé, somente isso. Só a fé. A fé na graça de Deus por ti. Não vai ser caminhão, não vai ser a caminhonetona do ano. Não vai ser o carrão. Não. É a tua fé. É o grau de intimidade que você tem com Deus que vai te levar à morada celestial com o Pai. Beijo, até mais tarde. Fica com Deus.